Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E no dia de hoje estivemos na cidade de São Paulo para poder acompanhar mais uma assembleia da categoria dos professores da rede estadual que debateu, discutiu aí em assembleia a realização de uma greve no dia 25 de abril. Foi uma assembleia que não esteve muito cheia e, em intenção aí dos próprios professores, se votou para poder fazer uma paralisação, né, e reverter toda a situação que encontra a educação no dia 25. Nós, no Mesa de Debates, acompanhamos a luta da educação, acompanhamos a luta dos professores e, claro, estivemos aí em mais uma assembleia aí da categoria. Então, fique aqui com a gente e acompanhem como que foi mais um dia aí de luta dos professores. Eu estou aqui com a Dolores, professora e também da corrente LPS. E Dolores, primeiramente, como que você vê o desenvolvimento dessa Assembleia e o que é preciso fazer para barrar tanto retrocesso imposto por esse governo? Eu começo pela segunda pergunta. O que é preciso fazer? Tem que lutar. Não tem jeito, a gente tem que ganhar as lutas, a gente tem que fazer greve, a gente tem que ir às lutas, a gente tem que parar as escolas, mobilizar os estudantes, que é fundamental que a comunidade escolar entenda que quem mais está perdendo com isso são as crianças, os jovens que precisam de educação de qualidade. Os professores estão completamente oprimidos, numa situação inimaginável se você pensar que estamos no estado mais rico da federação e não recebemos o PIB. Então temos que lutar. A Assembleia é o começo, é a primeira do ano, isso vai crescer, esse movimento vai crescer, nós vamos para as nossas escolas agora, convencer os professores que precisamos parar, precisamos lutar, e essa Assembleia é só o começo, a próxima será um novo triplo ou quadro do governo Weber, nós somos capazes de lutar e sempre lutar. Então é isso aí, valeu! Eu estou aqui com o William, professor e também militante do GOI. E o William, primeiramente, como que você enxerga o desenvolvimento da Assembleia e como que a gente pode barrar os retrocessos aí impostos pelo governo Tarcísio? Boa tarde aos ouvintes do Mesa de Debates. Nós, do GOI, o Grupo Operário Internacionalista, temos uma intervenção na POS, inclusive somos parte também da subsede de Itapecerica. E nós temos visitado algumas escolas no último período, principalmente porque na nossa região há um grande número de escolas que estão destacadas aí pelo governo para se transformarem em escolas cívico-militares, né? Então nós estamos lá numa campanha para barrar esse projeto de escola cívico-militar na nossa região, assim como é necessário barrar no conjunto do estado. Do ponto de vista geral da categoria, a gente entende que nós estamos num momento em que a categoria se encontra com bastante dificuldade de sair à luta. Os ataques são muito profundos em todos os terrenos, um grande número de pessoas ficaram desempregadas, né? A maior parte da categoria trabalhando em jornadas estafantes e o sindicato conta nesse momento com poucos ativistas para poder percorrer e fazer um trabalho de base nas escolas. Isso tudo dificulta muito a realização de uma luta e nós entendemos
que para fazer avançar a luta da categoria, são necessárias duas coisas que são fundamentais, sem as quais a gente não vai sair da situação em que a gente se encontra. A primeira delas é a organização de base. É necessário desenvolver um trabalho na base das escolas para enfrentar a política do governo, conversando diretamente com os trabalhadores, né? Então isso é fundamental. E isso é uma atividade que não está sendo desenvolvida pelo sindicato, por várias razões. A segunda questão que nós consideramos fundamental é a unificação com outras categorias e com a comunidade escolar. Nós entendemos que, nesse momento, a unidade da classe trabalhadora, para poder enfrentar os ataques, porque, veja só, não é apenas a categoria de professores que está sofrendo com baixos salários, com desemprego, com jornadas estafantes. Isso atinge toda a classe trabalhadora, não apenas no nosso país, mas no mundo todo. A unificação, nesse momento, é uma questão chave para que os trabalhadores possam lutar. Então, nós apresentamos uma proposta na subsede, na reunião de representantes, que infelizmente não foi trazida aqui para essa Assembleia, que nós entendemos que a nossa categoria deveria buscar se unificar nesse momento com um movimento que está crescendo no país, que é pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada de trabalho. A jornada de trabalho dos professores é muito pesada, né? Grande parte da categoria hoje trabalha 8, 9 horas por dia, de segunda a sexta. Então a luta pela redução da jornada de trabalho é parte da luta da nossa categoria. Nós temos hoje um chamado do VAT, o Movimento Vida Além do Trabalho, para grandes manifestações no dia 1º de maio e uma paralisação no dia 2 de maio. Nós consideramos que esse chamado é um chamado correto. Esse é um chamado que deve ser engrossado pelos sindicatos, porque ele permite, inclusive, que categorias como a nossa, que está com dificuldade de sair à luta sozinha, possam se unificar com um conjunto maior da classe trabalhadora. Infelizmente, essas propostas de greve que estão sendo apresentadas aqui não têm nenhuma base na realidade. Nenhuma base. A categoria está distante das propostas que estão sendo apresentadas aqui nessa Assembleia. Nós entendemos que é necessário construir um calendário de luta e de mobilização que tenha como centro permitir que a gente possa desenvolver um trabalho pela base e principalmente nos unificar com outras categorias, com a comunidade escolar e com os estudantes, para a gente poder fazer avançar a nossa categoria nos enfrentamentos a esse governo, que só tem como política a terceirização, a privatização, a precarização e a militarização das escolas públicas. Então é isso aí, valeu, William. Eu estou aqui com o Pablo, da Unidade Popular, professor. E, Pablo, primeiramente, a gente está aí na parte final da Assembleia. Qual que é a tua avaliação até este momento e qual que é o caminho que os professores têm que tomar para poder barrar esse retrocesso que a educação está vivendo? Eu acho que a situação dos professores é extremamente caótica e urgente. Não existe outra forma de vencer o governo Tarcísio e o secretário de Educação, Renato Scherer, senão realizando uma grande greve. E queria dizer também que a gente não faz greve porque a gente gosta, mas a gente faz greve porque greve é a única linguagem que o governador entende. Eu sou professor categorial em Diadema, dou aula há 5 anos e não consegui pegar aula esse ano. Estou aqui com a minha bag trabalhando de iFood, entregando pizza. Eu sou professor de filosofia, pós-graduado, faço mestrado e estou tendo que trabalhar de iFood justamente por conta dos ataques sistemáticos desse governador. Então acho que a gente tem que apostar na nossa categoria, confiar nos professores, porque no ano passado teve uma grande assembleia aqui, a gente aprovou a greve e ela não foi realizada. Acho que o caminho é construir uma grande greve para a nossa categoria e vencer esse governador de extrema-direita fascista que quer acabar com a educação pública. Então é isso aí, valeu, Pablo. Eu estou aqui com o professor Jean Menezes, que está acompanhando a Assembleia do dia de hoje. E, professor, primeiramente, como que andam as coisas dentro da sala de aula?
E quais são os caminhos de luta que precisam ser tomados para poder enfrentar esse retrocesso na educação? Beleza, Guilherme? Tudo bom? Tudo jóia? Bom, assim, a sala de aula é o caos, né? A situação é complexa, a situação de precarização brutal do trabalho do professor. A gente está trabalhando sob pressão gigantesca da Secretaria de Educação. A gente está aqui hoje no indicativo de greve, para ver se a gente consegue mobilizar cada vez mais a categoria, né? Mas é preciso um trabalho permanente de construção junto à base dos professores, porque ali na sala de aula, na unidade escolar, a coisa está extremamente pesada, né? São as ditaduras da plataforma, a secretaria aqui dirigida por esse Feder, literalmente com uma lógica empresarial para a educação, colocando aquele terrorismo das metas, igual é a lógica da fábrica, Guilherme, a lógica da fábrica dentro da sala de aula. A gente tem que lutar da mesma forma que os operários, e aprender com essa experiência da classe operária, da luta, da organização, da mobilização e ação direta. A greve é a saída para a classe trabalhadora e para os professores não é diferente. Teve várias propostas que estão sendo discutidas aí, Jean. Qual delas, né, você acha mais adequado, né, para os professores? Olha, a proposta, o que eu defendo? Eu não estou organizado por nenhum grupo, etc., mas como professor está na sala de aula, no chão da sala de aula, é a greve. A greve é votar a greve e trabalhar em cima da construção da greve. Hoje tem um indicativo aqui para a gente poder aprovar ou não de greve. Independente do resultado, a gente é a favor da greve, a favor do indicativo de greve e o trabalho de base permanente nas unidades escolares com os professores. A única saída é o trabalho de base junto com os professores permanente, né? A construção permanente desse processo todo de luta contra essa decadência que está o ensino público no estado de São Paulo e no Brasil. Então é isso aí, valeu, Jean. Eu estou aqui com o Pedrini, professor da Zona Norte de São Paulo, da Subsede Norte. E Pedrini, primeiramente, quais são os caminhos de luta que essa Assembleia tem que tomar para poder barrar tanto o retrocesso que a categoria anda vivendo, seja com o governo Tarcísio ou outros governos? Precisa preparar a categoria para fazer uma greve forte, para responder aos ataques sofridos, que não são poucos. Mas essa greve precisa ser organizada. Certo. E dentro das propostas aí que você defende, qual proposta que você acha que é a mais adequada? Olha, há divergências com relação ao calendário, mas eu acho que o que tem que haver é um processo de convencimento da categoria, porque a realidade é que não está expressando o que é a nossa categoria, essa Assembleia. Entendi. E você fala da questão da apatia, para a gente finalizar aqui, Pedrinho, o que justifica tanta apatia, né, da categoria hoje? Olha, primeiro é a questão da divisão, da fragmentação da categoria em diversas instâncias, né? Diversas categorias. Isso fragmentou inegavelmente a categoria. Então, o pessoal contratado tem muito receio de parar, e mesmo o pessoal efetivo, eu não sei o que precisa acontecer para de fato se mobilizar. Que a gente vê uma apatia realmente que a gente não encontra explicação de verdade. Certo, então. Valeu, Pedrinho. Valeu. Eu estou aqui com o Natan, professor da rede estadual e também militante do PCBR. E, Natan, como que você enxerga essa Assembleia no dia de hoje, né, o desenrolar dela e, principalmente, quais são os caminhos de luta que a categoria dos professores tem que tomar para poder avançar aí na luta e também barrar o retrocesso aí do governo Tarcísio? Eu acho que essa manifestação é muito importante. É importante a gente estar aqui hoje para mobilizar a classe, né, botar as nossas ideias na rua para enfrentar esse governo fascista, né, que está detonando as escolas, e os professores já não aguentam mais isso. Né? O que ele está fazendo com as escolas é inacreditável. Esse autoritarismo das plataformas, toda a destruição que ele vem promovendo na rede. Se a gente não se mobilizar, não colocar povo na rua, não lutar pela greve, a gente não vai conseguir parar os ataques que ele está fazendo ao Estado agora. Tá certo, então é isso aí, valeu, Natan. Eu estou aqui com a Maria Luísa, da Corrente 15 de Outubro e professora. Eu estou aqui também com o Vinícius Dias,
professor sindicalizado. E professores, primeiramente, o que vocês esperam aí dessa assembleia, né? E quais são os caminhos de luta que vocês acham que a categoria precisa tomar para poder barrar tanto retrocesso? O que eu vejo dessa manifestação hoje eu vejo como uma grande forma da gente estar instruindo e levando a mensagem que a PUESP precisa passar para as demais cidades. Levantar as bandeiras contra o retrocesso da educação pública, esses ataques que o secretário de Educação, Renato Feder, tem feito, com a redução das aulas, o aumento do trabalho de professores e a precarização ainda mais da educação pública. Fora os assédios morais, que, como tivemos no caso na cidade de Diadema, tivemos uma professora que infelizmente veio a perder a vida devido a tanta pressão exercida sobre ela na cobrança de metas que falam tranquilamente que não refletem absolutamente nada a educação pública e mascaram os reais problemas da educação. Eu sou uma professora aposentada, trabalhei 33 anos no Estado, hoje faz 10 anos que eu aposentei e a gente espera, a gente foi esquecido, o professor aposentado foi esquecido pelos governos, certo? Há 10 anos nós estamos no teatro, desde que saímos, não tem momento, não temos nada. Eu pedi aqui para que os governos olhem mais para nós, não só pelos aposentados, mas também pelos ativos, que precisa ter uma melhora. Certo, então é isso aí, gente. Muito obrigado. Eu estou aqui com o Celso Gianazzi, vereador da cidade de São Paulo. E Celso, primeiramente, qual que é a importância para você de ter uma assembleia como essa dos professores e mesmo sendo da área estadual, né? O que tem sido feito dentro do parlamento para poder ajudar a educação municipal e estadual aqui do estado? Olha, eu sou da Comissão de Educação da Câmara Municipal aqui da cidade de São Paulo, mas nós estamos aqui na Praça da República hoje nesse ato dos profissionais da educação do Estado, dos professores do Estado, porque há um processo de destruição da educação aqui no nosso Estado, tanto do Estado de São Paulo, com o Tarcísio e Feder, como na Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes. Então, a gente está aqui hoje para lutar contra a privatização da gestão das escolas, porque tanto o governador como o prefeito Ricardo Nunes estão querendo privatizar a gestão da escola, tanto municipal quanto estadual. Instalar as escolas cívico-militares. Estão querendo acabar com a educação pública de qualidade no estado e no município de São Paulo. Então, por isso que é importante a gente estar aqui com milhares de professores se unindo, lutando em defesa da educação pública do estado de São Paulo e pedindo que a iniciativa privada que visa o lucro abocanhe parte do recurso público, tanto do estado como da prefeitura, e sucateie a educação pública. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com o Carlos Gianazzi, deputado estadual pelo PSOL em São Paulo. E Carlos, primeiramente, como que você avalia a situação que se encontra a educação do estado de São Paulo hoje e qual é a importância dessa assembleia para você? Olha, a educação está abandonada pelo governo. O governo tem feito ataques para desmontá-la, reduzir o orçamento da educação, está fechando salas, está fechando turnos, está demitindo em massa professores de categoria O, está implantando a máfia das plataformas digitais, que retira a autonomia pedagógica dos professores. Já são vários ataques ao mesmo tempo. Não fez a climatização das escolas nessa crise climática. Então, é um caos. A manifestação de hoje, a Assembleia, é importante, que é uma forma de reorganizar a categoria e dizer, não só ao governo, mas à sociedade, que não dá mais. A escola pública tem que ser valorizada com mais investimentos. Nós estamos chamando toda a sociedade para participar dessa luta, para pressionar o secretário da Educação e o governador a acabar com essa política nefasta de destruição, de desmonte da escola pública. Então é isso aí, muito obrigado, Carlos. Eu estou aqui com o Tarlécio, né, da subsede norte da PUESP. E, Tarlécio, primeiramente, qual é a sua expectativa para essa assembleia e quais caminhos que a categoria tem que tomar para poder barrar o retrocesso aí do governo Tarcísio? Boa tarde para todos. Como o Guilherme já falou, meu nome é Tarlécio.
Eu sou coordenador da Subsede Norte, da articulação, e também sou presidente da Liga do Professorado Católico, é uma entidade que já existe há 100 anos, e assim como a Liga, a APUESP, ela está empenhada em fazer com que o secretário da Educação tenha dignidade e respeito à nossa categoria, porque infelizmente essas duas palavras que eu acabei de dizer agora é o que falta a ele fazer em relação à categoria. É um governo truculento que não respeita a base, tá? Que é o chão da escola, são os professores que fazem com que aconteça as aulas aos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso estado e infelizmente hoje estamos aqui novamente numa situação de desgaste, desconforto, de uma situação de assédio dentro das unidades escolares, quanto à plataformização, quanto a todas as outras situações que nós estamos vivendo. Uma delas, inclusive, é a questão da alimentação escolar, onde o professor não pode, nem sequer passar no refeitório e pedir ali para poder esquentar a sua marmita, por exemplo. Tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa essa semana, justamente para poder questionar essa situação da qual o professor é impossibilitado de se alimentar na própria unidade. Sem contar que o professor categoria O, assim como outros, praticamente dão aulas em 3, 4 escolas. E fica até difícil de poder se alimentar. Então, estamos aqui hoje empenhados em fazer com que o governo nos ouça, tá? Nos respeite e possamos ter dignidade no trabalho. Então é isso aí, muito obrigado, Ernesto. Eu estou aqui com a Sandrinha, professora de São José dos Campos. E Sandra, primeiramente, qual a sua expectativa, para essa assembleia e quais são os caminhos que os professores têm que tomar para barrar os retrocessos aí do governo Tarcísio? Bom, primeiramente, assim, a gente espera que a APUESP decrete, greve geral e que a população de todo o estado de São Paulo entenda a situação que está colocada por nós professores. Sala sem condições de dar aula, não climatizada, as crianças passando mal, o professor também. A questão do piso salarial que o governo estadual não respeita, o piso federal. Isso impacta também futuramente na aposentadoria do professor. As más condições gerais com as plataformas, os professores estão engessados. É assim, todos os professores estão se sentindo engessados. Tanto perna, braços, a cabeça. Eu acho assim que a liberdade de cátedra do professor de ensinar as coisas, ensinar o importante para as crianças está engessado com essas plataformas que são manipuladas. No final das contas, a criança não aprende, porque é tanta plataforma, que nem eles dão conta. E como eu falei, a questão da manipulação, porque ela não conta o aprendizado da criança, e sim o tempo que ela permaneceu naquela plataforma. Isso não é ensino, tá? A criança não tem nem leitura fluente. Como é que ela pode entender o que significa aquela aula da plataforma? É complicado, entendeu? Enfim, e a gente como professor não pode interferir muito, então aí fica difícil, Então é isso aí, valeu, Sandrinha. Eu estou aqui com o Alan, professor e militante da Corrente Unidos para Lutar. E Alan, primeiramente, qual a expectativa aí para essa assembleia e quais são os caminhos de luta que os professores têm que tomar para poder barrar o retrocesso aí do Tarcísio e outros governos vêm impondo? Então, a linha do sindicato que foi tirada durante a UCR foi de uma construção de greve, que essa greve seja mobilizada para o dia 25 de abril. Na nossa visão da Unidos para Lutar, isso é muito tardio, tem uma greve só no dia 25 de abril. A gente queria decretar greve agora. Ou melhor, o estado de greve. Com o estado de greve, a gente manteria todo o sindicato mobilizado, visitando a escola, utilizar todos os recursos para mandar carro de som nas regiões, juntamente com todos os comerciais que a gente tem na TV. A expectativa da categoria é que é uma coisa básica. A categoria está na escola. Nos últimos 2 anos,
sofreram pressão, assédio, há professores que estão sendo hospitalizados, estão tendo seus AVCs. Um caso recente agora, infelizmente, o caso da Ana Lu, que teve um infarto durante o ATPCG. Um caso recente também no começo do ano, uma outra professora da SUU teve um AVC perante a sala de aula. A categoria está doente. Então, o estado de greve é chamar a categoria para construir essa greve, para a gente dar um enfrentamento a essas mazelas do governo, porque não está fácil. Eu sou professor categoria O, entendo a dificuldade, a dúvida do categoria O, se ele entra ou não nesses movimentos, mas é muito importante o professor categoria O, o efetivo, o F, tudo é para a categoria. A gente tem que acabar com a sopa de letrinhas. A construção da greve é importante, fazer a greve é importante para enfrentar o Tarcísio. Então é isso aí, valeu, professor. Eu estou aqui com o Aldo, professor de São Bernardo do Campo, está sendo perseguido, tem uma live aí do Mesa de Debates dele aí explicando a situação. E Aldo, primeiramente, qual que é a sua expectativa, né, para essa assembleia e quais são os caminhos de luta para que deverão que a categoria tem que tomar para barrar o retrocesso contra o Tarcísio? Na verdade, a Assembleia está superior às assembleias anteriores, mas de certa forma ainda precisamos ter mais mobilização para poder ter um impacto e ter uma resposta necessária a esse secretário, a esse governador. Nós achamos que o governo está usando e abusando da nossa categoria, é um verdadeiro massacre, assédio, e agora com a militarização das escolas que nós repudiamos, mas nós continuamos de cabeça erguida, lutando para que a gente possa derrotar esse governo, fortalecendo a luta do sindicato e apontando a perspectiva efetiva de greve da nossa categoria. E Aldo, como que a POSP está tomando essa sua situação de perseguição política? A POSP, eles têm feito um trabalho de divulgação também. Já aprovamos uma moção de repúdio que foi encaminhada pelo próprio sindicato, disponibilizou 2 advogados para acompanhar o processo e nós estamos também de cabeça erguida porque eles não vão nos derrotar. Nós vamos vencer essa batalha com a ação judicial jurídica de um lado e a ação política organizativa do outro lado. Então nós estamos confiantes de que nós vamos vencer mais essa batalha. Maravilha, valeu, Aldo. Um abraço. Eu estou aqui com o professor José Roberto, da Zona Sul de São Paulo. E, José Roberto, como que andam as coisas dentro da sala de aula, primeiramente? As coisas dentro da sala de aula não estão bem. Na escola que eu estou lecionando, né, não vou falar o nome, mas as televisões não funcionam, as cadeiras estão quebradas, os vidros da sala quebrados, sem ventilador na sala de aula. Também não temos pessoas de limpeza, uma funcionária para fazer limpeza num monte de sala de aula, sabe? Está fácil não, está um caos, né? E como que você está vendo essa assembleia, né? Na sua opinião, ela foi construída ou não, né? E o que você acha que precisa ser feito aí para reverter essa situação? Então, aquilo que nós temos, né? Essa assembleia, assim, ela parece que está um pouco de imediato, né? Mas para reverter a situação, o que nós estamos querendo, né, aqui na Assembleia? A parte salarial, né? A parte salarial e o que mais? Melhoria, né, em sala de aulas. Nesses tempos, a nossa escola ali também está com muita falta de água, a higiene está péssima. Então temos que melhorar muitas coisas, ok, meu amigo? Então é isso aí, muito obrigado, professor. Eu estou aqui com o Eduardo, militante do PSTU e do Reviravolta pela Educação. E Eduardo, primeiramente, o que podemos esperar dessa assembleia? Né, quais são as suas expectativas e quais são os caminhos de luta que a gente precisa travar a categoria para barrar o retrocesso imposto pelo Tarcísio e outros governos? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, mesa de debates.
Olha só, né? Primeira coisa, o que levou algumas escolas a paralisarem, temos lá na Zona Sul, por exemplo, escolas que paralisaram total, outras que pararam parcialmente, há um sentimento de revolta enorme que existe diante do aumento do assédio moral que está rolando nas escolas, acompanhado com a precarização e as ameaças de privatização e demissão, né? Então, nessa Assembleia e tudo, ela tende a ser pequena, infelizmente, mas não porque os professores estão aceitando esses ataques, mas porque a direção do nosso sindicato, a Chapa 1, PT, PCdoB, setores do PSOL, não jogaram peso para mover a categoria, porque não querem fazer com que a categoria se coloque contra os ataques do governo. O mesmo governo que na Lesp, a Bebel, que foi presidenta do sindicato, votou e tudo no candidato do Tarcísio. Então a gente vê que aqui existe um acordão entre PT e Tarcísio, enquanto isso a categoria, o chão da escola, está cada vez mais clamando tudo para ocorrer alguma luta. Então, assim, o que a gente espera aqui hoje, né? Que a gente espera que aqui nessa Assembleia se vote um calendário, se vote greve, que se é necessário e tudo mais, a gente fazer greve contra os ataques do governo, para demonstrarmos que nós estamos insatisfeitos. Essa semana vimos aí uma professora que ela faleceu trabalhando e tudo, infelizmente, o que aconteceu com a professora Ana Lu, todos nós sabemos que não é uma particularidade, já está se tornando uma regra no Estado, onde que a gente vê uma carnificina promovida pelo FEDER. Então é necessário fazermos uma greve por condições de trabalho, pelo direito a uma escola pública de qualidade. Então é isso aí, valeu, Edu. Valeu. Eu estou aqui com o deputado federal Ivan Valente, está aqui na Assembleia. Ivan, primeiramente, como que você vê tanto retrocesso aí na categoria dos professores da rede estadual de São Paulo, e como barrar esse retrocesso e o que o seu mandato, outros mandatos aí no parlamento pode fazer para esse objetivo? Olha, nós temos que entender o seguinte, nós estamos vivendo um momento de recesso político. Nós derrotamos o Bolsonaro, mas o bolsonarismo ainda não foi para o bueiro. Então tem uma ascensão de teses conservadoras, de conservadorismo e tal. O governador de São Paulo é um dos as piores figuras. Ele pretende se eleger com a ajuda do bolsonarismo, ou seja, com a radicalização e a violência política que mata pobres e negros nesse país, licença para matar para a polícia, privatizando e tem as escolas, terceirizando as escolas. Isso é um desastre, violando a autonomia das escolas, violando a Constituição da República. E mais do que isso, ele quer privatizar tudo, ele já fez a Sabesp, hoje ele quer privatizar o Poupa Tempo. Os professores é outra história, isso é uma longa história de luta, que vem lá desde 79. Então, mantendo a educação pública, gratuita e de qualidade. Nós obtivemos uma grande vitória aqui pela decisão do TJ, que é romper com a privatização, mas teve a decisão do ministro Barroso que não foi boa. Então, o que os professores têm que fazer é se mobilizar hoje, e está difícil se mobilizar, porque cada vez mais é opressivo o sistema para se mobilizar como era na década de 80, 90 e assim por diante. Mas mesmo assim é preciso manter a chama acesa, ou seja, é preciso que nós tenhamos sabedoria política para dizer o Brasil não cresce sem educação pública gratuita e de qualidade, com os 10% do PIB na educação, que nunca passou de 5%, como estava no Plano Nacional de Educação, que eu fui o autor do primeiro projeto. É por isso que a gente está prestigiando essa Assembleia, é porque quem vem aqui são os mais mobilizados nesse momento, mas de repente uma só fagulha pode incendiar a pradaria, porque as pessoas estão cansadas de salário baixo, de escola sucateada, de calor nas salas de aula com o aquecimento global e assim por diante. Por isso que nós estamos aqui hoje. Então é isso aí, valeu, Ivan. Eu estou aqui com a Lorena, militante da CST e da subsede Oeste Lapa. E Lorena, primeiramente, o que esperar dessa Assembleia e quais são os caminhos aí de luta para os professores barrarem um retrocesso aí que de anos perdura na educação? De fato, assim, a gente tem aí um cenário, o pior cenário, eu diria,
na educação estadual aqui de São Paulo. O Tarcísio não está de brincadeira. Os ataques são gigantescos, são muito profundos e são inúmeros. E nesse cenário não tem outra saída a não ser construir a greve da educação, porque é a única forma que a gente tem de barrar os ataques do Tarcísio. Agora está colocado aí um debate que é o que a Assembleia vai debater e decidir sobre a melhor tática para construir essa greve, que tem que ser uma greve forte. E a gente vê que é fundamental que a POSP, pela importância que tem desse sindicato, de chamar a unificação dessa luta com outras categorias. Infelizmente, a gente viu nessa semana o desmonte da greve do SINPEM pela direção do sindicato, e a gente acha que os professores da rede estadual têm que ir na contramão do desmonte da greve do SINPEM e temos que chamar o SINPEM para lutar, para fazer uma greve unificada contra Tarcísio, contra Nunes, porque os ataques podem ter formas diferentes, mas fazem parte do mesmo projeto de destruição da educação pública. E só para finalizar, nesse contexto, a CNTE, que assim, pouco se fala da CNTE, né? Mas a CNTE tem um papel muito fundamental, porque a gente viu no começo desse ano a categoria de professores, juntamente com a comunidade indígena, colocarem uma derrota no estado do Pará para o governo Rocieli, para o secretário Rocieli e para o governo Barbalho, e eles impuseram essa derrota na unidade, na luta com os nossos métodos, que é greve, é ocupação. Infelizmente a CNTE não chamou o conjunto da categoria nacionalmente a fazer uma forte campanha para apoiar aquela greve, e a gente acha que a CNTE tem que fazer isso, tem que chamar um dia nacional de greve, paralisação dos professores em nível nacional, tem que apoiar a greve que vai sair daqui da Assembleia de hoje. Então estamos muito com esse objetivo de chamar a unidade, porque é assim que a gente vai impor a derrota a esses governos. Maravilha, valeu, Lorena. Eu estou aqui com a Flávia do MRT, nossa classe, professora de Campinas. E Flávia, primeiramente, qual é o caminho de luta que essa Assembleia tem que tomar no dia de hoje e como que a gente faz para barrar os retrocessos aí da educação imposto pelo Tarcísio e outros governos? Olá, boa tarde. Então, nós estamos vivendo como professores um momento de muitos ataques, né? A gente voltou às aulas esse ano há 2 meses e a gente está com um cenário de muito desemprego de professores, em especial os professores das ciências humanas, graças a fechamento de salas, fechamento de noturnos, né, de EJAs que o Tarcísio veio aplicando, e também uma mudança na matriz curricular, que se baseia inclusive na continuidade do novo ensino médio para cortar as disciplinas de ciências humanas, que estão levando ao desemprego dos professores. Além disso, a gente está agora com o avanço das escolas cívico-militares, que caiu a liminar da justiça, e mais uma vez aí o Tarcísio está buscando a implementação de forma totalmente autoritária. Aqui nessa Assembleia, a gente, da nossa classe, né, que faz parte da oposição sindical, a atual direção da POSP, a gente vem com uma defesa de que é preciso aprovar uma construção real na base das escolas, para a gente ter uma grande greve, que é o único caminho que a gente vê para barrar os ataques. E a gente está com uma proposta de fazer a votação para essa greve no dia 15, e até lá a gente fazer comitês de mobilização nas regionais para poder construir essa greve, nos apoiando inclusive em processos de luta em curso, como foi a greve do Pará, que mostrou aí um exemplo de luta para os professores, e como são outros processos de luta. Está tendo greve, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Aqui os municipais também estão mostrando disposição, os municipais de São Paulo mostrando disposição de greve para combater também a política do Nunes. Então a gente está defendendo uma política aí de construção na base, greve no dia 15 e com um grande ato unificado, chamando os municipais e todos os sindicatos da educação para a gente parar a educação de São Paulo nesse dia. Então é isso aí, valeu, Flávio. Eu estou aqui com o João Safalão, diretor da POSP,
E, João, primeiramente, o que a gente pode esperar dessa Assembleia e quais são os próximos caminhos aí de luta para os professores parar esse retrocesso do governo Tarcísio? Então, primeiro que os ataques do governo são brutais, né? Na educação. Só de saída a gente pode dizer, eles não pagam o piso nacional, tem mais de 70 mil professores contratados, demitiram quase 30 mil professores entre dezembro e agora o começo do ano, e estão fechando sala de maneira permanente e que atacando o direito dos estudantes e dos professores. Então hoje é um dia de greve, é um dia importante, a Assembleia nossa vai começar daqui a pouco, a Assembleia é que decide, mas nós acreditamos que a Assembleia vai aprovar a greve e vai aprovar um calendário para poder construir e efetivar uma greve, que é o caminho necessário para derrotar esse governo. Essa é a expectativa nossa para o dia de hoje, fazer um bom dia de luta e aprovar um calendário que permita, de fato, ter uma greve que unifique a categoria e derrote o governo e principalmente defenda a escola pública. Então hoje é tipo o primeiro passo aí para uma construção de uma greve, né? Hoje é o primeiro passo. A Assembleia é soberana, então ela vai tomar a decisão dela agora. O que a maioria decidir, todo mundo vai acatar. O Conselho Estadual de Representantes chegou a uma conclusão por maioria que o melhor calendário é construir um plano de lutas que permita unificar mais a categoria para a greve, mas todo mundo tem acordo que é necessário fazer a greve. O debate vai ser esse, basicamente. Eu acho que a greve é uma unanimidade no sindicato. O debate é qual o melhor momento para a gente conseguir, de fato, estampar um processo que permita enfrentar e derrotar esse governo. Então é isso aí. Valeu, João. Eu estou aqui com o Gabeira, conselheiro estadual da POSP Norte 2. E, Gabeira, primeiramente, o que esperar dessa Assembleia e qual é o caminho de luta que a categoria tem que tomar para barrar os retrocessos do Tarcísio? Bem, sendo muito sucinto, nós temos sim que estar, como estamos hoje aqui na Praça da República, nessa Assembleia, que eu não vejo um retorno de expectativa muito boa. Ela, pelo menos até agora, está esvaziada, e isso tem a ver com mobilização e organização sindical, né? Certo? Então, os sindicatos, no meu caso da POSP, nós não estamos frontalmente, né, mobilizados e organizados, entendeu? Para voltar às ruas, para fazer todo o trabalho de enfrentamento ao governo Tarcísio, né? Agora, vai ser difícil, esse ano vai ser um ano muito difícil, porque a direita está cada vez mais organizada do ponto de vista legislativo, né, de apoio ao governo estadual. O ataque, né, está sendo muito feroz, né? Já visto, eu conversei agora com um colega que também é conselheiro de Guarulhos, dizendo que na escola dele a maioria dos efetivos estão se aposentando e outros estão saindo. Vejam vocês, saindo da rede por não ver perspectiva e só vendo os seus salários ser cada vez mais corroídos. Isso é um sinal, né, da situação trágica que se encontra hoje a nossa categoria. Pois bem, então é isso aí. Valeu, Gabeira. Valeu. Eu estou aqui com o Gustavo, do Partido Operário Revolucionário, da Corrente Proletária pela Educação. E, Gustavo, primeiramente, o que a gente pode esperar dessa Assembleia e quais são os caminhos de luta que os professores devem tomar, na sua opinião, para barrar o retrocesso do Tarcísio? Bom, primeiro uma saudação ao canal, mesa de debates, ao companheiro Guilherme. Veja, a gente do Partido Operário Revolucionário vem hoje para essa Assembleia com a convicção de que é preciso aprovar a greve. Porque existe uma conjuntura muito grave, né, com uma combinação de ataques muito pesados sobre a categoria, né? Você tem aí a retomada do projeto de militarização das escolas cívico-militares, né? O problema do arroxo salarial, o problema da privatização, uma série de elementos que se combinam e que tornam a situação do professorado
bastante difícil. No chão de escola o sofrimento é muito grande, porque a pressão por parte das direções, da diretoria de ensino, da SEDUC, é uma pressão muito grande. A galera vem amargando aí anos e anos de arroxo, então a gente precisa ter uma atitude mais drástica, uma resposta à altura desses ataques. E na nossa opinião a greve é o único caminho. O que pesa as dificuldades, que a gente sabe que são verdadeiras, construir uma greve com uma categoria dividida, né? Porque você tem aí esse peso, né, dos categoria O, dos contratados, são ultra explorados, né? Um trabalho precário. Mas paciência, a gente vai ter que driblar essas dificuldades e botar o movimento em choque, né, em relação a esse governo ultradireitista aí do Tarcísio. E parece que tem 3 propostas para ser votadas, né? Como que você avalia as propostas da direção da POSP em só votar greve no dia 25 de abril? Essa ideia de ficar postergando, né, na verdade é uma maneira de ocultar a proposta contrária à greve. No CR, né, no Conselho Estadual de Representantes, que acabou há pouco, basicamente surgiram as divergências ao redor da data, né? Mas isso esconde, na verdade, uma posição contrária à greve por parte dessa direção. Que é uma direção conciliadora, uma direção que é contra a ação direta. Então a gente tem que, do lado de cá, né, no campo da independência de classe, levantar a bandeira e vamos ver o que os professores vão achar disso, né? A gente acha que não tem opção, a gente precisa aprovar a greve hoje. Então é isso aí, valeu, Gustavo. Eu estou aqui com a professora Joana na Assembleia da POSP. Joana, primeiramente, qual é a expectativa aí que você tem dessa Assembleia? O que vai debater e qual que é o caminho da luta que os professores têm que seguir? Bom, hoje a Assembleia tem vários assuntos. O principal deles é a privatização da escola pública, que o governo está colocando 33 escolas à venda, e a implantação da escola cívico-militar em São Paulo. Certo. E qual que é o caminho da luta que você acredita que os professores têm que seguir para poder barrar esse projeto? A união em primeiro lugar. Não adianta reclamar, falar mal lá na sala de professores. Nós temos que estar presentes. Como eu, que sou aposentada, estou aqui. Certo. E você falou da questão de estar presente, né? É o que explica, por exemplo, a falta de adesão dos professores, na sua opinião? A falta de consenso de que há um caminho, que é o sindicato. O caminho sindical é o mais legal, né, dentro da lei. Só que as pessoas perderam credibilidade ao seu sindicato há muito tempo. Então é isso aí. Muito obrigado, Joana. Eu estou aqui com o Luiz Felipe, da subsede Oeste Lapa, está aqui na atividade da Assembleia da POSP. E, Luiz, primeiramente, o que vai ser debatido aqui na Assembleia e quais são os caminhos aí de luta para os professores pararem tanto retrocesso assim? Bom, boa tarde a todos, a todas. Nós vamos aprovar hoje o nosso calendário de luta, as nossas pautas. A greve é um consenso na nossa direção, é um consenso entre todas as lideranças. É a principal forma de luta da classe trabalhadora. A gente hoje vai decidir quais as formas de construir as bases materiais para uma greve bem sucedida e exitosa, em que a gente consiga trazer os grupos, que hoje são a maioria do sindicato, professores contratados, professores agora do concurso, que estão em estágio probatório, que por estarem numa situação um pouco mais frágil e não terem na sua memória o histórico de luta vitorioso da POSP, são um pouco reticentes para entrar na luta. Então a gente tem esse trabalho de o resgate histórico das nossas lutas, convencer os novos trabalhadores da educação de que a luta vale a pena, de que a gente consegue assegurar com a força do sindicato da categoria os seus empregos e tentar, em 2025, construir uma greve maciça.
Então, deixa eu ver se eu entendi. A greve vai ser votada hoje ou vai ser construída durante o ano? A gente discute isso na direção executiva, depois discute na direção ampliada, na DEC, depois discute no Conselho de Representantes e depois discute na plenária. As propostas, vai ter proposta de todos os tipos, de greve agora, greve num calendário construído. Eu vi ali umas 3 ou 4 propostas. O que vai decidir é a plenária. Mas eu acredito que a maioria dos REs, né, que é uma das formas mais eficientes de a gente ter contato com a base, a maioria dos nossos REs, se eu não me engano, 93 dos 94 que nós temos, apontou que a gente tem ainda que fortalecer a categoria, visitar mais escola, construir da base para cima e aprovar a greve dia 25. Então é isso aí.